Acredito que todos que estão aqui nessa noite já ganharam presente um dia. Talvez quando você era criança, ganhou vários presentes. Alguns foram tão belo para você que você não esquece, né? Que você até hoje não esqueceu esse brinquedo, seja alguma coisa que você ganhou de seus pais. Talvez você, adulto, já tenha ganhado um dia, ganhou um terreno, ganhou uma casa, ganhou um carro, ganhou uma promoção no serviço. Acredite que todos nós, em um certo momento da nossa vida, já fomos agraciados com um certo presente, irmãos. E todos eles, ainda que foram importantes para nós. Alguns de mais valor, outros de menor valor. Mas nós já ganhamos. E nós ficamos felizes, nós ficamos agradecidos. Mas nessa noite eu gostaria de falar de um presente que ele é muito maior do que algo que você já ganhou ou que você jamais vai ganhar. Algo comparável com o presente que nós já temos, queridos, que é a salvação. A salvação era um presente de Deus, era uma dádiva de Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós conseguimos ver a obra do Deus triuno, o Deus que demonstrou a sua salvação na pessoa de Deus Pai, na pessoa do Deus Filho e na pessoa do Espírito Santo. A salvação ela foi feita pelo nosso Deus lá na eternidade. E quando chegou determinado tempo, o seu Filho Jesus Cristo veio aqui executar o projeto de Deus. E o Espírito Santo, ele coloca essa obra no coração dos seres humanos. Um dia, o Espírito Santo fez isso em nosso coração, irmãos. Então, a obra da salvação é trinitariana, queridos. Veja que algo fantástico que Deus fez. Algo perfeito que o nosso Deus fez. E essa salvação, de maneira nenhuma, ela pode ser comparada com os presentes que nós já ganhamos em decorrer das nossas vidas, irmãos. E uma vez que os nossos olhos entendem essa verdade, entendem perfeitamente essa graça de Deus, nós precisamos ser gratos, precisamos ser agradecidos, irmãos. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com um texto como esse e, não entendo nada disso. Eu não sei o que Deus quer falar comigo. Nessa noite, que nós possamos compreender, irmãos, o propósito de Deus a respeito da salvação para cada um de nós que estamos aqui. Você, nessa noite, é uma pessoa privilegiada. Se de fato você já foi alcançado por essa graça e você pertence ao povo de Deus. Nesse texto, nós conseguimos ver essa separação do verso 1 ao verso 6, as bênçãos do Pai. Do verso 7 ao 12, nós podemos ver as bênçãos do Filho. E do verso 13 ao 14, a bênção do Espírito Santo. A obra da salvação, ela é trinitariana, queridos. Primeiro, o apóstolo Paulo começa com uma palavra de doxologia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, irmãos. Paulo, ao escrever essa carta, irmãos, ele estava preso em Roma há 2 anos. E ao escrever essa carta, irmãos, é porque aquela igreja de Efésios estava muito triste, estava desanimada, porque o seu pastor estava preso. E veja, irmãos, o Paulo começa essa carta enaltecendo a Deus pela salvação que nós temos. Ou seja, nós, como povo de Deus, como igreja de Cristo, podemos passar várias situações adversas, vários momentos que nós não gostaríamos, mas que nos entristece, que nos deixa desanimado, que nos deixa cabeça baixa. Mas para quem tem visão do reino de Deus, o apóstolo Paulo, ele começa enaltecendo a Deus pela salvação, irmãos. Ele gostaria que aquela igreja fosse abençoada por essa verdade bendita.
Por mais que os momentos eram contra eles, o Paulo, o pastor daquela igreja, o servo de Deus que estava algemado, ele gostaria que aquela igreja pudesse compreender que a salvação deles estava garantida. Que a salvação deles passa pela vontade do Pai, pelo projeto de Deus, e passa pela execução do Filho, e ela é colocada no coração do crente através do Espírito Santo. E não apenas colocada, mas também ela é selada, ela é garantida, queridos. Por mais que a igreja estava num momento difícil, o Paulo queria transmitir essa certeza para eles. Então, o Paulo começa com uma palavra que nós chamamos de doxologia, uma palavra de louvor. Consegue imaginar isso? Um homem preso por causa do Evangelho está dando uma palavra de louvor a Deus quando ele medita a respeito da salvação, irmãos. Ele não fica chorando, ele não fica entristecido. Ele, eu sei que eu estou salvo, mas está tão difícil. Mas não, bendito seja o Senhor, bendito seja Deus, porque Ele nos salvou, Ele tem um projeto de salvação para nós. E esse projeto foi executado lá na cruz. E o Espírito Santo ortogou em nosso coração. Palavra de agradecimento, irmãos. Será que nós temos sido pessoas agradecidas pela salvação em Cristo Jesus? Será que todos os dias da nossa vida nós lembramos dessa verdade? Ou será que é apenas aos domingos, quando nós nos juntamos como corpo de Cristo para lembrarmos da palavra de Deus, irmãos? Todos os dias, meus queridos, lembre dessa verdade. Agradeça a Deus. O Paulo aqui é uma oração que ele faz. E é uma sentença só. Esse texto não tem ponto, tem vírgula, mas não tem ponto. Ele começa ali meditando e ele vai colocando as coisas que Deus vai revelando para ele. E veja, irmãos, nessa noite nós estamos sendo agraciados também por essa palavra, essa oração que enaltece a Deus, que louva a Deus, que agradece a Deus pelo que, irmãos? Pelas bênçãos. Mas que bênçãos? A bênção da salvação, queridos. Qualquer presente que nós tenhamos ganhado, ou iremos ganhar, jamais irá poder se comparar com a salvação, querido. Jamais. Você pode ter uma boa promoção na empresa, você pode trabalhar numa multinacional, você pode receber uma herança da sua família, mas jamais se compara à salvação de Deus. E essa salvação ela é gratuita. Nós iremos ver nesse texto que não tem participação do homem. Ela começa lá na eternidade, antes da fundação do mundo, pelo conselho da eternidade, pelo conselho do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. A Trindade, queridos, não tem participação do homem. Não tem 1% a participação do homem. Diante dessa verdade, o Paulo, ele não tem outra palavra a não ser de gratidão a Deus, de louvor a Deus, irmãos. Isso não é porque nós merecíamos, não é porque o apóstolo Paulo merecia, pelo contrário. Ele entendeu que ele não era merecedor disso. E quando nós, como servos de Deus, entendemos essa verdade, que nós não merecíamos a salvação, mas nós precisávamos, é diferente, irmãos, a nossa atitude. Se você achar que você merece a salvação, e por isso Deus te deu, que Deus é esse? Esse é um Deus pequeno. Mas a graça de Deus, irmãos, o significado da graça de Deus é um favor imerecido. Todos nós, sem exceção, nós fomos alcançados por essa graça, irmãos. E uma vez que nós entendemos essa verdade bendita, nós deveríamos agir como o apóstolo Paulo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Acredito que o coração de Paulo naquele dia
estava transbordando de gratidão a Deus. Por mais que estava algemado, por mais que estava numa cela, mas o coração dele estava agradecido por tão grande salvação, irmãos. Então, o primeiro ponto que nós podemos destacar aqui é que a salvação nos remete a nós sermos pessoas agradecidas. Agradecidas. O Paulo não apenas começa, ó Deus, obrigado pela salvação. Não, graças te damos. Louvado seja o teu nome, por tão grande salvação. Então esse é o primeiro ponto que nós destacamos. O segundo ponto que o Paulo vai dizer, que ainda no verso 3, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, irmãos. Que bênçãos são essas? Será que é a bênção da casa própria? Será que é a bênção do trabalho? Será que é a bênção da família? Que bênçãos são essas que o apóstolo Paulo agradece a Deus? Que Paulo leva uma palavra de louvor a Deus. Essas bênçãos, irmãos, com certeza está dentro, na perspectiva de Paulo, a redenção, a justificação, a adoção de filhos, a santificação, irmãos, e a imortalidade, algo na eternidade que nós iremos desfrutar, irmãos. Redenção, nós somos redimidos em Cristo. Nós fomos justificados através da obra de Cristo, irmãos. Que bênçãos são essas? Você é agradecido por essas bênçãos? Pela redenção, pela justificação, pela adoção de filhos, pela santificação e pela vida eterna, a imortalidade, irmãos. Nós iremos, talvez, passar pela primeira morte, mas para um servo de Deus não terá segunda morte, queridos. Pode ser que Jesus Cristo volte nessa geração, e pode ser que nós não venhamos a experimentar essa primeira morte. Mas, por mais que nós ainda venhamos morrer, e quando Cristo voltar, nós iremos experimentar a imortalidade, queridos. Aos olhos de Paulo, ele consegue agradecer a Deus por essas bênçãos celestiais. Todas as outras bênçãos, irmãos, são importantes. E louvado seja Deus por isso, que Deus tem nos abençoado. Deus tem abrido portas de emprego para nós. Nosso Deus tem nos dado sustento, tem nos dado o pão nosso de cada dia. Deus tem nos dado a bênção da família, a bênção dos amigos, a bênção da igreja, a bênção dos irmãos. Todas essas bênçãos, nós deveríamos ser agradecidos a Deus. Mas também, essas bênçãos celestiais, irmãos, nós não podemos esquecer de agradecer. Não podemos, irmãos. Veja o risco que nós corremos de sermos pessoas ingratas por aquilo que Deus já fez por nós. O Paulo não deixa passar isso despercebido aos seus olhos e também daqueles irmãos. E nessa noite Deus está nos alertando para que nós sejamos agradecidos, para que nós rendemos louvores ao Senhor. E quais são essas bênçãos, dessas que eu já citei? O Paulo vai citar duas. Versículo 4. Assim como nos escolheu em Cristo, nele. Irmãos, o que é escolha de Deus? Essa ideia de escolha é simples. Para escolher um, tem que deixar de escolher o outro. Isso, irmãos, nós deveríamos entender isso perfeitamente. Por que Deus me escolheu? O que Deus viu em mim para ter escolhido? Deus não viu nada de bom, irmãos. Pode ter certeza disso. Deus não viu nenhuma obra em você que, por causa disso, eu vou escolher fulano e tal. Mas o Paulo, ele vai pontuar isso da escolha soberana de Deus. Então, essa é a primeira verdade que Paulo coloca aqui, diante dessas bênçãos, que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Nosso Deus, antes da fundação do mundo, Ele resolveu escolher a mim e a você.
Alguns que não entendem essa parte, vai dizer que Deus, olhando para o futuro, Deus, pela sua presciência, resolveu escolher nós. Porque Deus viu o futuro e viu que nós teríamos a disposição para um dia o aceitar como Senhor e Salvador. Deus, olhando para o futuro, Ele viu pessoas que não seria tão pecadora, que não seria assassino, que não seria ladrão, e por isso Ele nos escolheu. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. A escolha de Deus não foi por causa da sua presciência. Não foi, queridos. Então, o Paulo vai falar sobre isso, não só aqui, mas em outras partes. Vamos abrir Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Voltando umas páginas aí. Versículo 11 apenas. Romanos 9, versículo 11 diz assim: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Consegue entender isso, irmãos? Isso é soberania de Deus. Isso é o amor de Deus. Isso é a graça de Deus. Os gêmeos, Jacó e Esaú, não haviam nascido ainda. Para que Deus pudesse ver, eu vou escolher Jacó, porque Jacó vai ser melhor do que Esaú. A pergunta que eu faço, queridos, será que Jacó foi melhor do que Esaú? Acredito que não. Mas Deus o escolheu. Isso é soberania. Isso é o Deus soberano que escolhe, que não está preso a circunstâncias para decidir alguma coisa, queridos. Voltando para o texto de Efésios. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Propósito da salvação, queridos. Não se esqueça disso. Deus escolheu você, não porque você era santo, mas para ser santo. Para ter uma vida irrepreensível, uma vida de domínio próprio. Você que pensa que você está salvo e pode pecar, de uma maneira voluntária, você está equivocado. Deus te escolheu para uma finalidade, para você ser santo. Será que você, como igreja de Cristo, como cidadão dos céus, como filhos de Deus, como escolhido de Deus, como predestinado por Deus, você tem vivido uma vida santa, uma vida de domínio próprio? Você tem hoje nojo por causa do pecado? Você que foi tirado do lamaçal do pecado, das trevas para o reino de luz, agora você tem que repudiar as coisas erradas. A salvação tem a finalidade para ser uma pessoa santa, uma pessoa de domínio próprio, queridos. Mas eu sou eleito, eu sou amado por Deus, eu sou justificado, eu posso pecar. Não, não pode pecar. O propósito da salvação, um dos propósitos da salvação é para ter uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. Ainda o versículo 5, nos predestinou para Ele. Veja, irmãos, Deus nos predestinou para Ele, em Cristo Jesus. A salvação está ligada com Cristo, para adoção de filhos. Você já ouviu, aquele ditado? Todo mundo é filho de Deus. Não, nós éramos filhos da ira de Deus. Nós éramos apenas criaturas de Deus. Para se tornar filho de Deus, tem que passar por essa transformação, essa adoção, essa escolha, que Deus estende a sua graça, estende o seu amor para cada um de nós, irmãos. Então, um outro propósito da salvação é para nós sermos adoção de filhos. Todos nós, aqui muitos de nós temos filhos, e alguns filhos, de repente pode vir até sem os pais projetar, mas escapou e acabou vindo o filho. Mesmo assim você ama, mas
Quando o pai, né, ou a mãe não pode gerar o filho, muitos casais vão na adoção. E ali nós conseguimos ver o amor deliberado, o amor que é estendido para adotar aquela criança. Foi assim que Deus fez para conosco, irmãos. Ele nos adotou. E agora nós somos filhos de Deus. Filhos redimidos. Filhos transformados. Filhos que têm o privilégio de chamar Deus de Pai. Nós éramos inimigos, como diz Romanos 5. Nós éramos inimigos de Deus. Mesmo assim, Deus estendeu o seu amor. Mesmo assim, Deus estendeu a sua graça sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Tendo esse entendimento, por isso que o Paulo começa, bendito Deus e Pai. Nós deveríamos ser mais agradecidos, queridos, por tão grande salvação. Continuando o texto. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Nós somos salvos por meio de Jesus Cristo, para pertencermos à família da fé, para estarmos inseridos no corpo de Cristo, para termos comunhão com Cristo, para que Cristo viva em nós, para que nós tenhamos união mística com Cristo. Não é para ficarmos na nossa casa, queridos. Não é apenas para dizer, um dia eu tive a experiência, eu levantei a mão, eu aceitei a Cristo, eu fui batizado nas águas. Queridos, é muito mais do que isso. Nós somos salvos por meio de Jesus Cristo, através do sangue de Jesus Cristo. Não é pelas nossas obras, não foram pelos nossos méritos, mas foi por causa apesar dos nossos deméritos, irmãos. Deus não viu nada em nós, nada de bom. A palavra de Deus diz em Isaías que toda a nossa justiça é trapo de imundícia. E trapo de imundícia, naquela época, as mulheres não tinham absorvente. As mulheres pegavam um pano para absorver a sua menstruação. Veja como o nosso Deus é santo. Veja o quanto nós somos pecadores, queridos. Toda a nossa justiça, aos olhos de Deus, é trapo de imundícia. Todas as vezes que Deus olha para nós, Ele olha com uma lente. Essa lente é o sangue de Jesus Cristo. É a justiça de Cristo, queridos. Se Ele tirar essa lente que é Cristo, Ele apenas vai ver pessoas porcas, pessoas imundas, pessoa cheia de pecados. Esse é o estado nosso, queridos. Então, por essa salvação, passar pelo projeto de Deus, pela execução do Filho, nós devemos ser mais agradecidos ao Senhor. Segundo, beneplácito de sua vontade, irmãos, ou seja, pela vontade de Deus, a livre vontade de Deus. Deus nos predestinou para quê? Por quê? Talvez você já perguntou, mas por que Deus permitiu que Adão e Eva viessem a comer do fruto e viessem a pecar? Porque Deus assim o quis, irmãos. Por que Deus permitiu que o pecado entrou no mundo? Porque Ele é soberano. Porque a vontade dEle vai prevalecer, irmãos. Não fica tentando questionar, levantar, mas por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Porque Ele quis. Essa é a resposta. Porque Ele quis, irmãos. Observe, no final do verso 5, segundo o beneplácito de sua vontade. Foi Ele que quis assim, dessa maneira. Ele quis salvar o seu povo. Não pense é porque Deus precisava de nós. Não. Deus Ele é satisfeito nele mesmo. Deus não é mais honrado por ter nos criado, queridos. Por ter criado os anjos para adorar. Ele é satisfeito nele mesmo. Mas assim Ele quis criar o homem, a sua imagem e semelhança. Ele quis escolher um povo, antes da fundação do mundo, para o servir. Não pense que Deus vai ser mais
honrado, mas exaltado, porque Ele criou os homens. De maneira nenhuma, irmãos. Ele não precisaria disso. Mas nós sim. Nós sim. Nós precisaríamos adorar o nosso Criador. Nós precisaríamos de um Deus para compreender a sua vontade, o teu querer para a nossa vida, irmãos. Esse é o nosso Deus soberano. Ainda o versículo 6. Vamos ler todos juntos? Mais um propósito da criação. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, irmãos. Nós fomos criados para exaltar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, queridos. Eu não sei se nós, como igreja de Cristo, temos conseguido fazer isso. Eu não sei. Esse é o nosso desafio, irmãos. Eu não sei se nas nossas ações, no nosso falar, nós temos conseguido exaltar a Deus. Nós temos conseguido transmitir essa gratidão por tão grande salvação. A pergunta que nós deveríamos fazer nessa noite: será que eu tenho conseguido fazer isso para um louvor da glória de Deus, da sua graça, que nos concedeu gratuitamente? Ou seja, nós não podemos pagar isso. Por tanto esforços que nós fazemos, não temos como pagar, queridos. Nenhum homem é capaz, por mais que tenha todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza, jamais vai conseguir pagar isso. Porque isso foi um alto preço. Não foi prata, não foi ouro, mas foi um sangue. Foi um sangue, queridos. Eu gostaria que nessa noite nós pudéssemos sair daqui, irmãos, convicto dessa bênção que nós recebemos, desse presente que nós recebemos. Por meio somente de Jesus Cristo. Não foi pelos nossos méritos, irmãos. Foi pelo bom prazer de Deus. Essa palavra benepra significa bom prazer de sua vontade, irmãos, porque assim Ele quis. Então eu não gostaria de ouvir novamente, mas por que Deus permitiu que Adão pecasse? Por que Deus deixou que a serpente fosse lá e enganasse? A resposta vai ser essa: porque Deus assim quis. Antes da fundação do mundo, Deus o assim quis. E hoje, louvado seja Deus, porque nós estamos inseridos nesse projeto perfeito dele, irmãos. Perfeito. Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem, de maneira nenhuma. Nosso Deus é um Deus soberano, é um Deus imutável, é um Deus que nunca perdeu uma guerra, é um Deus que ele não fica ali lutando com o diabo e tem hora que ele leva um soco e tem dia que ele ganha. Não, irmãos, nosso Deus ele é soberano. Nós não podemos esquecer disso. Eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui nessa noite meditando nas bênçãos espirituais, queridos. O Paulo, meditando isso, ele pôde fazer essa oração de agradecimento a Deus. Nosso Deus, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eu termino tirando algumas lições para nós. Diante desse texto, nós precisamos entender uma verdade. Ela está escrita em Filipenses capítulo 2, verso 13. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Nós estamos aqui hoje, nós que nascemos do Espírito de Deus, foi o nosso Deus que quis efetuar em nós a sua vontade, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Paulo vai falar que o Espírito Santo colocou em nós essa bênção da salvação.
Versículo 13, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, irmãos. A palavra de Deus chegou ao nosso coração. O Espírito Santo nos convenceu, o Espírito Santo nos regenerou e nós somos selados de tal maneira que nós não perdemos a salvação. Porque Deus assim quis efetuar em nós o tanto querer quanto o realizar. O Deus que nós servimos, Ele nos dá essa salvação. Ele não nos proporciona a salvação 90% e 10% foi nós. Não, foi Deus 100% que estendeu a salvação em nós, irmãos. Foi Ele que tirou esse coração de pedra e colocou um coração de carne. Foi Ele que abriu os olhos. Foi Ele que nos direcionou nossos olhos para a cruz de Cristo. E ali nós podemos ver o amor dele naquela cruz do Calvário. Foi através daquela cruz que nós conseguimos ver aquele sangue precioso que foi derramado por nós. Aquela pena que deveria cair sobre nós, mas caiu sobre o Filho de Deus. E assim, com os olhos abertos, nós podemos ter tido arrependimento, irmãos. Até o arrependimento em nosso coração, quem colocou foi o nosso Deus, irmãos. Ele efetua em nós o tanto querer quanto o realizar. Observe, não tem 1% da sua participação. Por isso que Paulo eleva essa oração a Deus. Bendito seja o teu nome, por tão grande salvação. Essa doutrina, irmãos, nos leva a sermos mais agradecidos. Por mais que você não entenda. Mas leia novamente, leia, releia. Peça que o Espírito Santo faça você compreender. Essa doutrina nos faz nós prestarmos mais serviço ao Senhor, nosso Senhor que nos salvou. O fato de Deus ter muitos escolhidos nos leva a anunciar o Evangelho, irmãos. Já que Deus escolheu antes da fundação do mundo, por que eu preciso anunciar o Evangelho? Pelo fato de ter escolhido muitas pessoas nesse mundo, nós precisamos levar o Evangelho. Essa doutrina não, de maneira nenhuma, não nos desestimula a pregar o Evangelho. Pelo contrário. Paulo estava em Coríntios, passando um momento difícil, e Deus apareceu para ele. Paulo, fale e não te cales, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Continue pregando o Evangelho. Por essa verdade de Deus ter escolhido as pessoas, de Deus ter predestinado. Deus escolheu e predestinou para um propósito, para a salvação. Nós precisamos continuar pregando o Evangelho. E o último ponto, essa doutrina evita nós termos erros teológicos, onde Deus não tem a soberania na salvação do homem. A salvação ela é soberana, irmãos, não depende do homem. Embora muitos segmentos evangélicos não creem nessa doutrina. É triste. Mas eu sou mais agradecido a Deus, porque o Deus que nós servimos, Ele não depende do homem, para que a salvação se realize na vida do pecador, irmãos. Se a salvação dependesse do homem, 1% do homem, ninguém seria salvo. Sabe por quê? Porque a nossa carne era inimiga contra Deus. Deus que teve que dar a iniciativa. Deus que teve que começar. E Deus que terminou. Abrindo nossos olhos, irmãos. Trazendo arrependimento. Quantas pessoas têm esse entendimento equivocado a respeito da salvação, irmãos? Se a salvação dependesse do homem, de manhã nós acordaríamos salvos e à tarde, à noite, nós estaríamos perdidos. Mas louvado seja Deus, porque a salvação ela é totalmente de Deus. A salvação começou com Deus e termina com Deus. Será que você entende isso?
Se você entende isso, seja mais agradecido. Continue agradecendo ao Senhor todos os dias. Trabalhem mais para Deus. Continue levando o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Os escolhidos precisam ouvir a palavra de Deus. Em um certo momento, essa palavra chegou ao nosso coração, porque Deus assim levantou um instrumento, irmãos. Que nós sejamos esse instrumento para anunciar as boas novas, queridos. Que nós, nessa noite, possamos ser agradecidos, assim como o apóstolo Paulo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Santo Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, bendito seja o Teu nome, Pai, por tão grande salvação que alcançou as nossas vidas, ó Deus. No passado nós éramos escravos de Satanás, nós não tínhamos esperança, nós vivíamos presos aos nossos pecados, nós virávamos as costas para o nosso Deus, mas o Senhor, o Deus soberano, estendeu a sua graça sobre as nossas vidas. O Senhor que abriu nossos olhos, o Senhor que quebrantou as nossas vidas, o Senhor que tirou esse coração de pedra e colocou um coração que pulsa pelo Senhor, ó Deus, que nos atraiu com cordas de amor, ó Deus. Bendito seja o Teu nome, Pai, por tão grande salvação, ó Deus. E hoje, com os olhos abertos, Pai, com essa verdade acesa em nosso coração, nós bendizemos o Teu santo nome, nós Te agradecemos, ó Deus, pois nós não éramos merecedor, mas nós carecíamos da Tua graça, carecíamos do Teu amor, carecíamos da Tua misericórdia, ó Deus. E o Senhor foi favorável a cada um de nós, pois o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, ó Deus. O Senhor nos predestinou para a vida eterna, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Que nessa noite nós possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra. Que nessa noite, ó Deus, nós que muitas vezes com soberba, com orgulho, nós até achamos que o Senhor fez uma boa escolha por ter nos escolhido, ó Deus. Mas quando nós nos deparamos diante da Tua palavra, nós percebemos, nós conseguimos ver os nossos pecados, a nossa vida que não tinha justiça nenhuma, ó Deus. Mas o Senhor, mesmo assim, escolheu nos amar. Muito obrigado, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pela salvação que está garantida lá naquela cruz. Obrigado, ó Deus, porque em breve nós estaremos face a face diante de Ti, onde nós iremos gozar dessa eternidade pelos séculos dos séculos, ó Deus. Acende o nosso coração, ó Deus. Faz que o nosso coração vibre por essa verdade. Faça que nós sejamos impactados pelo poder da Tua palavra, Deus. Para que nós nos levantemos, para que nós despertamos e possamos realizar a Tua obra, Deus. Quantas e quantas pessoas ainda não foram alcançadas por essa bênção, por esse presente da salvação, ó Deus. Usa a Tua igreja, ó Deus. Faça que nós sejamos instrumentos preciosos para que o Teu Evangelho chegue a esses corações, Pai. Muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Nós oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus Pai, e a consolação e a orientação do Espírito Santo, seja com a Tua igreja, seja com o Teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém.